Ainda dentro da contextualização, eu avisei logo que ia ser bastante longa, porque os casos só se entendem se são bem contextualizados. Mas ainda dentro da contextualização, o balanço crítico feito revelava, nos currículos que estavam em vigor, aspectos positivos e aspectos negativos. Nos aspectos positivos, destacava-se a matriz interdisciplinar, que é característica da Universidade de Aveiro, sempre foi desde o início e é no momento também. O que é isto de matriz interdisciplinar? Não há cursos que estejam só localizados num determinado departamento. A matriz é de que há uma série de disciplinas necessárias adequadas ao plano de estudo e os alunos, e essas disciplinas podem ser dadas na física, na eletrónica, na matemática, quer dizer, os alunos passam por vários departamentos. Podem ser dadas de acordo com o plano de estudos, não é assim de qualquer maneira. Também os aspectos positivos são as instalações da Universidade de Aveiro, que são ótimas, a organização da instituição, a qualificação e a dedicação dos docentes era um dos aspectos muito positivos, a proximidade dos docentes, as dinâmicas de investigação e a sua articulação com o ensino. Portanto, a Universidade de Aveiro é uma universidade com muita investigação, de muito boa qualidade, e isto tem reflexos no ensino que se pratica. Como aspectos negativos, apontava-se a deficiente preparação pré-universitária, o insucesso escolar que, em alguns casos, nomeadamente nos primeiros anos, sobretudo na matemática, era muito grande, era preciso fazer qualquer coisa relativamente a isso, e a coordenação interdisciplinar, que, se a matriz interdisciplinar era um aspecto positivo, por vezes a sua articulação falhava e, portanto, era preciso pensar um pouco mais na coordenação interdisciplinar. E então, para responder ao desafio a que atrás me referi, o Repensar os Currículos tinha o seguinte objetivo: atualizar os currículos e melhorar a qualidade da formação, tendo em conta as exigências da sociedade à época e os 4 fatores atrás identificados: aluno, professor, currículo e instituição. Quais os pressupostos deste projeto? Tinha que ser um projeto mobilizador de toda a comunidade, mas fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente, dos professores, como atores importantes neste processo de ensino-aprendizagem. E que devia constituir, ao mesmo tempo, um processo de desenvolvimento profissional dos próprios docentes. Na altura já se falava bastante em cursos de formação dos docentes universitários. Eu, particularmente, nunca fui muito adepta de cursos de formação de docentes universitários, mas sempre fui muito adepta de que os docentes universitários, pela sua capacidade de questionamento, de reflexão, de investigação, de comprometimento, tinham possibilidades, se lhe dessemos as condições para isso, tinham possibilidades de se desenvolverem profissionalmente. E e também a mudança que queríamos instituir na organização do ensino, da aprendizagem, implicava mudar a cultura instituída. Portanto, era preciso mexer na cultura. A cultura faz-se com as pessoas e pelas pessoas e, portanto, era preciso envolver os principais autores no desenvolvimento dos currículos. E era preciso usar uma lógica de desenvolvimento curricular na reestruturação curricular. Porque até aqui, nas universidades, o que é que normalmente se fazia quando se faziam reestruturações curriculares? Olhava-se para o plano de estudos em vigor conversando e vendo o que é que até aí não tinha corrido tão bem, mudavam-se as pedras daquele plano curricular. Mas repensar currículos é muito mais do que mudar pedras de um plano de estudos. Repensar currículos
implica perceber bem o que é um desenvolvimento curricular. E esse foi o grande desafio que eu introduzi, com todo o apoio do reitor na altura, foi: vamos fazer isto numa lógica de desenvolvimento curricular. Também ainda como pressupostos, eu já referi isto, é o questionamento sobre a própria docência e os problemas pedagógicos. Os docentes universitários têm obrigação e têm capacidade para se questionar sobre a sua docência e sobre os problemas pedagógicos que lhe vão surgindo. E, ao fazer isso, de certeza que vão cair na alteração de métodos de ensino e de condições de aprendizagem. Por outro lado, era também muito importante consciencializar o estudante, que o estudante tem um papel muito ativo na própria aprendizagem. Era preciso consciencializá-lo disso. Esta ideia, mais tarde, veio a ser uma das ideias centrais do processo de Bolonha, mas eu não vou falar-vos do processo de Bolonha, senão faria outra conferência, e o que for pertinente, a professora Nilza, quando comentar ou quando responder às vossas perguntas, dirá. Também, na altura, nos apercebemos que era fundamental que cada curso tivesse um diretor, uma pessoa responsável, o rosto daquele curso, a pessoa com quem se poderia conversar para saber como é que estavam a correr as coisas, a pessoa a quem os alunos se pudessem dirigir quando tivessem dúvidas complicadas. Portanto, nós queríamos instituir a figura do diretor de curso. A estratégia, então, utilizada para responder ao objetivo e com aqueles pressupostos foi consciencializar todos os atores da realidade existente. Realidade que tem muito a ver com aquela contextualização a que eu me referi no início. Envolver todos numa busca interativa de soluções. Eram as pessoas que estavam no terreno e não a reitoria e não os diretores dos departamentos que tinham que dizer como é que as coisas eram feitas. Era preciso buscar interativamente soluções. E era preciso abordar os problemas pedagógicos numa atitude de pesquisa, também já me referi a isto. Para criar uma cultura partilhada de formação, e eu diria de formação e de desenvolvimento profissional, de formação dos alunos e de formação e desenvolvimento profissional dos docentes. E isso fazia-se pela criação de espaços de descrição, interpretação, confronto, diálogo, experimentação e avaliação, e envolvendo progressivamente os docentes. Daí que este projeto Repensar os Currículos teve 4 fases. Já falarei delas um pouco mais à frente. Antes da primeira fase, nós na reitoria reunimos todos os diretores de departamento, na altura não se chamavam assim, mas pronto, não importa, e o presidente do Conselho Pedagógico, o presidente do Conselho Científico, o presidente da Associação dos Estudantes, e explicámos o que é que íamos fazer. E, para perceberem bem a lógica do desenvolvimento curricular, apresentei-lhes este esquema, também eu muito simplificado, que os levou a perceber que as atividades de formação, que são o centro do currículo, têm que ser derivadas, ou têm que ser enquadradas, no saber constituído, no saber disciplinar e interdisciplinar e transdisciplinar constituído, no aluno, nas concepções e atitudes de alunos, de professores, da sociedade e nas expectativas sociais. O que é que se espera que o aluno com aquele curso tenha aprendido e seja capaz de fazer.